Prospecção ativa é o principal canal de captação de clientes hoje aqui no meu estúdio. Talvez você já tenha entendido a importância desse canal e está tentando prospectar aí no seu estúdio também e está encontrando algumas dificuldades. Pode ser que você esteja fazendo contato em cima de contato e no final nada de clientes. Olha só, se isso é uma realidade para você, provavelmente você está cometendo alguns dos erros aí que geralmente os estúdios arquivistas cometem quando tentam captar ativamente clientes. Hoje eu vou te mostrar alguns erros que esses estúdios cometem que faz com que eles não tenham resultado com a prospecção ativa de clientes. Para você que está chegando agora, eu me chamo Robson Calaça, eu sou o fundador do Business do Render e eu ajudo o estúdio de arquivistas a captar clientes de forma mais previsível. E eu converso com estúdios que estão tendo problema na prospecção diariamente e a maior parte deles cometem alguns erros estruturais que podem ser evitados se você identificar. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se esse tema fez sentido para você, já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal do Business do Render, porque aqui a gente fala sobre negócios especificamente para o mercado de render arquivista. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que geralmente esses erros não têm nada a ver com a qualidade do seu render e muito menos com a infraestrutura aí do seu estúdio. Geralmente esses erros têm a ver com conceitos equivocados que são espalhados aí pelo mercado ou por simplesmente não executar um processo claro de prospecção ativa. A boa notícia é que quando você percebe quais são esses erros, fica fácil de você ajustar e começar a implementar para ter resultados no seu estúdio. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver esses erros e como você pode evitá-los. Vem comigo. Vamos entender por que a prospecção ativa não funciona aí no seu estúdio de arquivista. E a primeira coisa envolve a gestão da expectativa. Muita gente entende a prospecção de maneira errada. Muita gente espera da prospecção uma fórmula mágica, algo que você vai dizer para o cliente e vai fazer com que ele abra seus e-mails, responda às suas ligações e queira fazer negócios com você, peça orçamentos para você, feche negócios com você. E isso não é verdade. E acontece que muita gente está o tempo inteiro nesse mercado também procurando uma fórmula mágica que gere resultados sem esforço. Tá? Ela quer o post secreto que vai gerar resultado, ela quer a mensagem perfeita que ela vai mandar no Instagram, no WhatsApp e o cliente vai querer comprar. E a verdade é que isso não existe. E isso também não existe na prospecção. A prospecção funciona? Funciona. Eu utilizo a prospecção como principal canal de captação aqui no meu estúdio. Eu gerei muito contato em muitos negócios. No ano passado foi mais de R$1 milhão através da prospecção ativa. Mas isso foi porque aplicamos trabalho duro e metodologia. Tá? Então, a prospecção ativa, ela é uma estratégia, ela é uma metodologia que você pode aplicar no teu estúdio, que vai funcionar, mas ela vai exigir que você aplique esforço. Vai depender do teu esforço para fazer com que as coisas aconteçam. Não existe uma mensagem secreta que você vai falar para o cliente e a partir daquele momento ele vai decidir comprar de você. Também precisa entender que a prospecção, ela não é a venda. A prospecção é só o começo do contato. Você está abrindo um contato com o cliente para iniciar um relacionamento e isso pode virar um negócio futuramente. Ela é uma parte do processo. Isso faz muita diferença, porque no nosso mercado é uma venda relacional. Se você chega em um contato de prospecção com muita sede ao pote, querendo vender a todo custo, você vai ser ignorado, justamente porque você não entendeu que a prospecção é a primeira etapa ali do processo comercial ainda, é onde está iniciando o contato com aquela pessoa. Isso pode se transformar num negócio, se você conduzir isso corretamente. E relacionamento é uma das coisas mais importantes do nosso mercado. Outra coisa com relação às expectativas envolve você entender a característica desse negócio e a característica da prospecção. A prospecção ela é um contato frio. O que significa isso? Você vai abordar um cliente que nem pediu o teu contato e nem te conhece. Por isso tem que tomar uma série de cuidados. Tá? Por isso é importante você ser relevante, você saber conversar com o cliente, você não chegar ali com aquele objetivo de vender logo de cara, porque isso vai fazer você ser ignorado. Tá? Você está abordando alguém que não pediu o seu contato. Então você precisa ser relevante. Falar algo que é do interesse do nosso cliente é relevante para ele. E isso faz com que você não seja considerado chato ou só mais um vendedor que fica ali querendo empurrar coisas. Outra coisa que é uma característica do nosso modelo de negócios é que quando você aborda um cliente, pode ser que ele se interesse pelo seu estúdio, pode ser que ele goste muito de você, mas no final, se ele não tiver uma demanda ou uma previsão de uma demanda, não tem como ele pedir um orçamento para você, não tem como ele comprar de você. Então isso faz parte da característica do nosso negócio. Isso vai fazer com que a nossa prospecção necessite de um pouco mais de relacionamento,
Porque pode ser que você tenha feito um contato com um cliente e ele se interessou pelo seu estúdio e ele vai vir a pedir uma proposta para você só daqui a alguns meses, só daqui no próximo semestre. Isso é uma característica do nosso modelo de negócios. Então, isso envolve você ter um entendimento sobre o tempo que a prospecção necessita para gerar resultados. Não é um resultado imediato. Muita gente espera um milagre da prospecção. Algo como, eu vou falar com 3 clientes e 3 clientes vão pedir orçamentos e eu vou fazer 3 negócios. Não é assim que as coisas funcionam. No nosso mercado, o tempo para você começar a ter resultado com prospecção envolve entre 3 e 6 meses. Ou seja, você vai ter que gerar contatos, abordagens, prospecção ao longo de 3 a 6 meses. Provavelmente você vai ter resultados se você manteve uma consistência. Tá? A prospecção não é algo que você faz apenas quando você está sem job, quando acaba os trabalhos. Você tem que fazer isso rotineiramente, com consistência. É isso que vai trazer para você resultados. E que resultados? Se você mantém um fluxo de prospecção sendo feita constantemente, você vai estar trabalhando o tempo todo para gerar oportunidades. Então, se a ação de prospecção que você faz agora começa a gerar resultados para você daqui 3 a 6 meses, a prospecção que você está fazendo agora vai estar gerando para você resultado no futuro. Só que se você está o tempo inteiro fazendo prospecção, você está o tempo inteiro gerando oportunidades. E o que são oportunidades? São orçamentos, propostas. Aquele cliente que você abordou, que gostou do teu estúdio, agora você manteve relacionamento, ele pode pedir propostas. A proposta pode ser imediata, pode ser daqui 3 meses, pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano, mas isso tudo só vai acontecer se você tiver abordado esse cliente. Outro ponto, você vai abordar alguns clientes que vão ter interesse no teu estúdio, vão gostar muito do teu trabalho, mas não vão ter uma demanda naquele momento. Esses clientes continuam sendo extremamente relevantes para você. Acaba de iniciar um relacionamento com o potencial cliente. O que você precisa fazer agora? Manter esse relacionamento até que chegue o momento em que esse cliente vai ter uma oportunidade de negócios. Então veja, é um processo de trabalho, é um trabalho que constantemente vai gerar resultados para você. Mas quando você estiver abordando pessoas na prospecção, também vão ter pessoas que não vão fazer sentido. Essas pessoas são os contatos desqualificados. Mas o que é importante você entender aqui? Ao abordar clientes, alguns vão ter oportunidades imediatas, outros vão ter interesse e vão ter oportunidades futuras, e alguns vão ser simplesmente desqualificados. Porém, esses que têm oportunidades futuras, eles são a sua base de relacionamento. Conforme você vai abordando clientes, você vai construindo uma base de contatos que você pode manter um relacionamento e dessa base de contatos você vai gerar negócios, tá? Você vai estar construindo uma carteira de potenciais clientes. Se você está abordando clientes que fazem sentido para o teu estúdio, que são clientes relevantes, e esses clientes aceitaram conversar com você, se interessaram pelo seu estúdio, mas não tem uma demanda, veja só, eles continuam sendo potenciais clientes. A única coisa é que eles não têm uma demanda imediata, mas eles vão ter uma demanda futuramente. Manter o relacionamento com esses clientes é uma atividade estratégica que faz você ter resultados. Por que eu estou te mostrando isso? Para você entender que a prospecção funciona, mas não do jeito que a maioria pensa. Ela não é uma fórmula mágica, o resultado não é imediato, mas o resultado funciona. Tá? O que mais que é importante você entender sobre as expectativas? É o que realmente gera resultado. O que vai fazer a sua prospecção realmente gerar resultados para você? Primeiro de tudo, você seguir um processo claro de atividades, do que fazer. Segundo, a prospecção, para ela funcionar, ela precisa de volume. Você não vai prospectar um único cliente e esse único cliente vai ter uma oportunidade ou vai já demonstrar interesse. É um contato frio, ou seja, você está abordando pessoas que ainda não te conhecem. Então você precisa ter um volume de contatos. Não vai ser com 2, com 3 que você vai começar a ter resultado. Tá? A gente está falando aqui de 10, 50, 100, 200 contatos você está fazendo aí por mês, pelo menos, para você começar a ter resultados. Você tem que ter um volume mínimo de contatos, até porque alguns você não vai nem conseguir falar com eles. Você vai tentar a abordagem e não vai conseguir falar com ele. Então não significa que simplesmente não teve interesse. Você não conseguiu nem o contato, o seu e-mail voltou, a sua ligação não foi atendida. Então você vai ter que fazer volume. Muita gente tenta falar com 10 clientes e por não ter conseguido nenhum contato,
já desiste, já acha que não funciona a prospecção. E não é bem assim. Se você não fizer volume, e esse volume também tem que ser um volume com qualidade, tá? Não adianta você sair prospectando aleatoriamente, tem que ter qualidade, tem que saber com quem você está prospectando, tem que ter consistência, ou seja, não adianta você pegar e achar que é só volume. Então, você vai pegar uma lista imensa de e-mails de pessoas que você nunca viu e vai disparar 50 mil e-mails. Não adianta, tem a ver com qualidade, tem a ver com consistência. Você vai semanalmente gerando novos contatos, fazendo novas abordagens, fazendo prospecções, isso vai virando uma rotina e isso vai fazer com que você tenha resultados. Isso, relacionamento, não é algo importante apenas na prospecção. É importante em todo o processo comercial do estúdio. Porque uma construtora, por exemplo, ela pode te contratar agora, depois ela vai te contratar futuramente, e ela pode te contratar de novo. E para que isso aconteça, você vai ter que manter relacionamento com a sua carteira de clientes, você vai ter que manter relacionamento com os seus prospects. Isso é essencial no nosso modelo comercial. Relacionamento. E também com os clientes que você está prospectando. O que vai acontecer quando você tiver uma base de relacionamentos? Você vai ter a sua própria base de potenciais clientes dentro do perfil correto, que podem comprar de você. E isso é valiosíssimo. O que mais que precisa para você gerar esses resultados? Você precisa de melhoria contínua. Prospecção é um processo que você segue e todo processo precisa de melhoria contínua. Você vai estar utilizando um tipo de abordagem, essa abordagem vai funcionar, você vai ter que testar, vai ter que evoluir, vai ter que melhorar, vai ter que trazer outros pontos de vista. Conforme você vai abordando clientes e conversando com clientes, você vai tendo novas percepções e entendendo, olha, eu estou percebendo que quando eu falo disso aqui, os clientes prestam mais atenção em mim, gostam disso aqui do meu estúdio, por que não ajustar aqui as minhas abordagens, os meus scripts para levar essa informação, já que isso é um ponto que os clientes estão dizendo que é relevante no meu estúdio. Você precisa, primeiro de tudo, ter noção das expectativas, gerir as expectativas. Não espere que a prospecção é uma fórmula mágica que vai resolver o seu estúdio amanhã. Ela funciona. Ela é direcionada, você vai conseguir captar clientes específicos que talvez você não vai conseguir de outra forma, com o marketing, por exemplo, chegar lá numa construtora grande que tem grandes projetos, porque essa construtora já tem lista de fornecedores, ela não está procurando no Google um novo fornecedor, e além de você, com certeza, outros estúdios estão prospectando esse cliente, porque ele é um bom cliente, é um cliente desejado. A prospecção certamente vai te colocar em lugares que outras estratégias não vão te colocar. Ela funciona, é o principal canal que eu utilizo no meu estúdio. Porém, ela não é uma fórmula mágica. Mas se você aplicar esforço, consistência, volume, processo, você vai conseguir resultados e resultados muito bons, porque ela permite que você chegue em clientes de alto padrão. Vamos lá, o que mais que geralmente gera um grande problema que impede que os estúdios consigam ter resultados com a prospecção? O próximo ponto envolve aqui a falta de clareza do ICP. Muitos estúdios querem começar a prospectar clientes, mas eles simplesmente não têm nem noção de quem é o cliente que eles querem prospectar. Quem é o cliente que você está procurando? O que acontece com a maioria que tem problemas e dificuldades? Simplesmente eles atiram para todo lado. Tá? Eles buscam prospectar arquitetos, construtoras, indústrias, grandes, médias, pequenas, como se todos eles fossem iguais. Tá? Uma das coisas que eu disse antes ali para você é que uma das características da prospecção é que é um contato frio. Sendo que é um contato frio, todo detalhe vai fazer diferença para que o cliente preste atenção em você, para que você seja relevante para ele. Então, é extremamente importante que você saiba com quem você está falando para que você consiga falar algo relevante. Também é importante que você saiba quem é o cliente que você está buscando para que você possa encontrá-lo. Se você não sabe quem você está procurando, você não consegue encontrar. Se você não sabe se você está procurando um arquiteto ou uma construtora, você não vai saber procurar quem são essas pessoas para criar uma lista e fazer umas abordagens. Então você tem que começar sabendo quem é o cliente que eu estou procurando. Quem é o cliente que faz sentido para o meu estúdio? São construtoras? É pequeno? É médio? É grande? São arquitetos? São arquitetos interiores? Paisagismo? Quem é o cliente que você está procurando? A primeira coisa de todo o processo é você entender quem é o teu ICP. Qual é o perfil de cliente ideal que você está procurando. E não só saber quem é esse cliente, por exemplo, é uma construtora média, mas entender quem é o decisor dentro dessa construtora. Geralmente, numa construtora pequena e média, é o próprio dono que contrata, que decide
sobre a contratação do render. Agora, numa construtora grande, quem decide é o gerente de marketing, o gerente de projetos, o gerente de incorporação. Então, é completamente diferente. Você tem que saber quem é o decisor para você abordar. E muitos cometem o erro de atirar para todo lado, aí faz com que eles sejam genéricos. Outros cometem o erro de sair abordando empresas e não decisores. Quando você faz a prospecção é entre duas pessoas que representam duas empresas e não entre duas empresas. Então, quando você vai abordar um cliente, você quer falar com o decisor, você não quer falar com a secretária e você não quer também mandar um e-mail para o contato@construtora ou fornecedores@construtoras. Isso não é prospecção. A prospecção é você fazer um contato direto com um cliente que você pré-definiu e para falar com um decisor. Isso é a prospecção ativa. Tá? Então, o primeiro passo, um erro que muitos cometem, é justamente não ter essa clareza de quem é o ICP, quem é o decisor dentro do ICP, não entender aqui quais são as características do cliente, porque você entender quem é o cliente, quais são as suas dores, os seus objetivos, vai fazer você ser relevante para o cliente. Você ser relevante numa abordagem, para não parecer chato, você tem que falar algo que faça sentido para o cliente com quem você está tentando conversar. Então, você está falando com construtoras, mercado imobiliário, você tem que trazer elementos que façam essa construtora se interessar por essa conversa. O cliente está sempre interessado no seu próprio mundo, no seu próprio problema, nos seus próprios objetivos. Ele não quer saber detalhes específicos do teu estúdio. Não, nesse momento. Tá? Nesse momento em que você está fazendo um contato frio, que você precisa capturar a atenção, que você precisa fazer ele ter interesse em você, você precisa ser relevante. E não tem como você ser relevante se você não sabe com quem você está falando e qual é a realidade dessa pessoa, qual é as dores, quais são os objetivos. As dores e objetivos de construtoras pequenas e grandes são diferentes. As dores e objetivos de arquitetos e construtoras são diferentes. Então você precisa ter clareza de quem é o ICP que você está procurando. Tá? E especialmente quando a gente fala aqui de clientes maiores, quando você está falando com construtoras muito maiores, vai ter várias coisas que elas vão esperar de você, que você precisa estar preparado para chegar nelas. Não é porque você simplesmente sabe fazer um script de prospecção que agora você vai chegar numa grande construtora e só pelo simples fato de você mandar uma mensagem legal, ela vai acertar fazer uma reunião com você. Não é só isso. Tem outros fatores que importam. Grandes clientes, especificamente, quando você vai fazer um contato frio, eles vão querer saber se você já atendeu outros clientes, se você já atendeu outros como ele. Ele vai querer saber se você tem diferenciais. Por quê? Porque esse cliente já tem fornecedores, ele já está sendo abordado por outros estúdios. Então, quando a gente entra aqui num nível de cliente grande, aumenta o nível de complexidade da tua abordagem, porque você precisa trazer aqui para esse cliente mais elementos para que ele entenda que realmente faz sentido ele conversar com você. Então tudo começa, em você ter uma clareza de quem é o teu perfil de cliente ideal. Qual é o cliente que você está procurando através da prospecção? Esse é um erro básico que muitos estúdios cometem, que é disparar aí conteúdo aleatório para diversos tipos de clientes, sem ter um alvo. E quando a gente fala de prospecção ativa, se você não tiver um alvo, você já viu que você não vai ser relevante para o cliente. E isso vai fazer com que a tua prospecção, com certeza, não funcione. Geralmente, quando você está tentando atirar para todo lado e falar com todos os públicos ao mesmo tempo, ao invés de você falar dos problemas do cliente, você fala só sobre você mesmo. Você fala só sobre você e sobre o teu render. E isso, com certeza, não é relevante para o cliente, porque o que importa para ele é ele mesmo. O que mais que é um grande problema que atrapalha a tua prospecção? Abordagem genérica. E antes da gente continuar aqui, se está fazendo sentido para você esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo. Tá? Comenta aqui se você já está fazendo prospecção aí no teu estúdio e se você está tendo dificuldades em algum desses pontos que eu já trouxe aqui para você. Se isso já deu um estalo aí na tua mente, já comenta aí nos comentários, beleza? Abordagem genérica. Se a gente não sabe quem é o ICP que a gente está procurando, geralmente esse é o resultado do erro que o estúdio vai ter. Primeiro de tudo, se você não sabe quem é o ICP, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer uma mensagem relevante. A sua mensagem vai ser genérica. Na verdade, grande parte dos estúdios que tem problemas na prospecção ativa, grande parte nem tem uma abordagem. Como assim não tem uma abordagem? Muitos acreditam que a abordagem de prospecção é você entrar em contato com o cliente para mandar um portfólio. Segue portfólio de 3D, fico à disposição caso tenha uma demanda.
Isso não é prospecção ativa. Isso está mais para um e-mail marketing. Tá? Ou, até dependendo do caso, se você manda para toneladas de contatos aleatórios, isso é um spam. Tá? A prospecção ativa não é um spam. Ela também não é um e-mail marketing. Quando você manda esse tipo de e-mail, segue portfólio, caso tenha demanda, isso está mais para um e-mail marketing. O e-mail marketing é quando você manda uma mensagem para muitas pessoas. A prospecção ativa é um contato de uma pessoa, no caso você representando o seu estúdio, para uma outra pessoa, no caso o decisor representando o cliente alvo que você está mirando. A sua mensagem precisa ser feita para aquele cliente. E a sua mensagem precisa ser relevante, ela não pode ser um spam. Tá? O que é um spam e o que é um e-mail marketing? Né? Simplesmente eles têm uma mensagem genérica demais que não chama a atenção. O que vai chamar a atenção do cliente é você falar algo que faça sentido para ele. Quando você fala de lançamentos imobiliários para uma construtora, chama a atenção da construtora, porque a realidade da construtora é lançamentos imobiliários. Quando você fala de atualização de projeto para um arquiteto, chama a atenção de um arquiteto, porque isso faz sentido para ele. Agora, quando você não consegue fazer isso, você fala só de render, muitas vezes, a maior parte das vezes, você não chama atenção, porque você fala só sobre você. Tá? Você não cria também conexão. O cliente ele vai ter mais chances de responder você, de abrir a sua mensagem, quando ele percebe que você está falando algo que faz sentido para ele. Quando você traz aqui na sua abordagem personalização, quando você traz aqui na sua abordagem, por exemplo, olha, estava dando uma olhada lá no teu site, vi aqui o lançamento do empreendimento tal, achei legal que vocês ganharam o prêmio aqui de sustentabilidade. Olha, você está fazendo aqui, gerando conexão. Você está fazendo o cliente perceber que você viu sobre ele e que você realmente quer ajudar. Não é aquela mensagem genérica, fria e que não diz nada. Você está se demonstrando interessado e não apenas interesseiro. E isso faz muita diferença na abordagem fria, porque, voltando lá na característica, a abordagem fria, você está fazendo um contato que o cliente não pediu e que ele ainda não te conhece. Se você não for muito relevante e interessante, você vai ser ignorado. Então, quando você não tem uma abordagem clara, a sua abordagem é genérica, a sua abordagem, então, ela é sem relevância. E quando você não consegue trazer elementos que criam conexão, a sua abordagem também não tem nenhuma personalização. E a personalização é o que faz a sua mensagem parecer mais genuína para cada cliente. Quando você cita algo daquela pessoa, você chama a atenção dela. Coloque-se você no papel de alguém recebendo um e-mail. Quando a pessoa demonstra naquele e-mail que viu algo sobre você, que viu algo sobre o seu estúdio, que citou algo, citou alguma coisa que viu no teu site, viu alguma coisa no teu Instagram, você vai prestar mais atenção. Por quê? Porque você quer saber sobre coisas que falam sobre você. Obviamente. Tá? Então, é isso. Uma das coisas que atrapalha muito a prospecção do estúdio de arquivista é justamente fazer mensagens genéricas. E muitos fazem essa coisa aqui de simplesmente mandar um portfólio. Isso não é prospecção ativa. Isso é e-mail marketing. Prospecção ativa é um contato de uma pessoa para outra pessoa que representa uma empresa. Tá? Então, é um pouco diferente. Então, se as suas abordagens são genéricas, provavelmente você está tendo menos resultados do que você poderia ter aí com a sua prospecção ativa. Isso aqui faz muita diferença. Tá? O próximo ponto, que conecta quase todos os pontos aqui, é simplesmente a falta de processo. Tá? A prospecção ativa, ela é um processo replicável. Então, tem uma sequência de coisas que você faz para que você consiga fazer o processo funcionar. Tá? Não é simplesmente você, por exemplo, sair abordando pessoas, como já falei para você, aleatoriamente, tentar contato com todo mundo, mandar uma mensagem genérica para todas as pessoas que podem contratar um render no mundo. Tá? Se fosse tão simples assim, ninguém precisava assistir esse vídeo, ninguém precisava de ajuda com captação de clientes. Tá? É um pouco mais detalhado do que parece. Então começa você ter um bom processo em você entender primeiro de tudo quem é o seu cliente ideal, mas depois, antes de você sair abordando clientes, você entender quais são os canais de abordagem, por onde é o melhor canal para eu abordar esse cliente. Por telefone, por e-mail, por Instagram, por LinkedIn. Tá? Muita gente quer abordar clientes por Instagram. Mas será que o cliente que você está querendo abordar, ele está no Instagram? Você, por exemplo, quer abordar uma construtora. Será que a construtora é ela que gerencia o perfil do Instagram?
A maior parte das construtoras contratam agências que gerenciam seus perfis. Ou seja, se você abordar a construtora pelo perfil da construtora, geralmente você não fala com a construtora. Significa que 100% das construtoras fazem isso? Não, não significa isso. Mas, se você tem outras possibilidades de canais, talvez o Instagram não seja a melhor opção para uma construtora. Agora, para um arquiteto, o Instagram é um excelente canal de contato. Geralmente, são os próprios arquitetos que gerenciam os seus perfis. Então, é um excelente canal para você fazer abordagens. Outro ponto, né, a cadência de contatos, a prospecção, ela também não é um único e-mail que você manda para um monte de gente e espera alguém responder um dia. A prospecção é uma sequência de tentativas, justamente porque você vai ter uma lista de contatos, que é uma lista de contatos de acordo com o ICP que você definiu. Então, você definiu que são construtoras grandes, você criou uma lista de construtoras grandes e todas as construtoras que estão nessa lista são a construtora no perfil que você quer. Se essas construtoras são realmente no perfil que você quer, não faz sentido você tentar apenas uma vez o contato com ele. Essa construtora continua sendo um potencial cliente. Não é porque ela não respondeu um e-mail que você mandou que agora ela não faz mais sentido para você. Se ela não respondeu um e-mail que você mandou, ela pode ter outros projetos, ela continua sendo um potencial cliente. Então faz sentido que você tente mais vezes. E quanto mais vezes você tenta, maior a probabilidade de você conseguir o contato com esse cliente. A cadência de contatos é a quantidade de tentativas que você vai fazer para falar com essa construtora. E a tentativa de vezes que você vai fazer também está atrelado pelos canais que você vai utilizar. Você pode utilizar 2, 3 canais de contato e fazer 15 tentativas ao longo de um período de tempo. Tá? Não vai ser 15 tentativas no mesmo dia por todos os canais. Você vai distribuir isso. Né? E isso faz parte de um processo, de uma estratégia de prospecção. Você vai ter um fluxo de atividades a serem feitas ao longo de alguns dias para chegar no resultado. Você também enriquece os dados, né? Você cria uma lista lá de construtoras e enriquecer os dados eu separei essa construtora, ela está dentro do perfil que eu quero, agora eu preciso identificar quem é o decisor. Geralmente dessas construtoras aqui é o gerente de marketing. Beleza, quem é o gerente de marketing dessa construtora? É com ele que você precisa falar, é ele que você vai abordar, entende? Acompanhamento dos resultados também faz parte do processo. Tá? Você começou a prospectar, a abordar, você está fazendo isso em volume, 20, 30, 50, 100 contatos por semana e você está abordando muitas pessoas, você tem que acompanhar os seus resultados para que você consiga aplicar um processo de melhoria contínua. Tá? Scripts de abordagem, eles têm estruturas que funcionam, mas eles precisam ser melhorados constantemente. Eles precisam ser ajustados às características do seu estúdio. O seu estúdio tem particularidades, tem diferenciais que só fazem sentido para você e para o seu cliente. E quando você consegue detectar essas coisas, você melhora constantemente as suas abordagens. Então, se você não mede os seus resultados, ou seja, eu mandei 10 e-mails, quantas pessoas abriram, quantas responderam e tinham interesse, esses dados fazem com que você consiga tomar decisões. Opa, eu posso melhorar aqui a minha taxa de abertura, talvez se eu mudar o título desse e-mail, talvez se eu falar de outra forma, as pessoas respondam mais. Veja, isso é você manter um processo de melhoria contínua. Processos comerciais também são melhoria contínua, assim como o processo de execução de um render dentro do teu estúdio também é um processo de melhoria contínua. Nunca vai estar 100% pronto o processo do seu estúdio. Você vai estar para sempre lapidando e melhorando. A mesma coisa é com a prospecção, com o processo comercial. Só que não tem como você melhorar o que você não mede. Então você tem que acompanhar os seus resultados constantemente. E o mais importante quando você tem um processo, e isso daqui é um dos erros que a maior parte dos estúdios cometem, que é não ter uma rotina de prospecção. Muitos querem ter um resultado rápido com uma ação pontual. Mas o resultado da prospecção não vem com uma ação pontual, vem com uma consistência de ação. Você não tem que pensar, eu vou prospectar amanhã e só amanhã e depois eu vou prospectar só no mês que vem. Não, você tem que definir uma rotina de prospecção se você quer que realmente isso funcione. A rotina vai definir quantas atividades você vai fazer por dia, quantas atividades você vai fazer por mês, quantos leads você vai prospectar por dia, por semana, por mês. Robson, eu tenho 1 hora por dia, dá para você prospectar se você aplicar 1 hora por dia. Se você aplicar 1 hora por dia, são 5 horas por semana, tá? São 20 horas por mês.
é bastante tempo, você consegue fazer muita coisa. Existem muitas formas de você prospectar hoje. Existem ações que podem ser feitas com automatizações, por exemplo, disparos de e-mail. Telefone você vai ter que fazer manualmente, mas é um canal assertivo. Você pode fazer abordagens por LinkedIn, por exemplo, também de maneira automatizada. Mas você vai ter que acompanhar resultado, você vai ter um trabalho manual de construção de lista, de entender de enriquecer esses dados dessas listas, mas você tem ferramentas para também capturar dados. Mas você vai ter que dedicar tempo. Tá? Não vai ser automático, você não vai baixar uma lista da internet maravilhosa com os contatos de todos os decisores de 100% das incorporadoras do Brasil e você vai apertar um Enter e 2 e-mails e isso vai gerar 50 mil negócios para você. Não é assim que as coisas funcionam, mas funciona. O principal é que você tenha um processo e uma rotina. Você vai esquecer aquela coisa de que eu preciso de um cliente para amanhã, de que eu preciso de resultado imediato ou de que isso é uma fórmula mágica. Você vai definir uma rotina, vai dedicar 1 hora do seu dia para fazer isso e isso vai fazer com que você tenha resultado pela consistência que você vai fazer. Se você dedicar 1, 2 horas por dia só para prospecção, seguindo um processo claro, durante um período de 3 a 6 meses, com certeza você vai ter gerado negócio através da prospecção. Com certeza, se você segue um processo claro, se você tem clareza do que você está fazendo ali, as atividades, e você segue com consistência, você vai ter criado um mecanismo que fica gerando demandas e oportunidades constantemente para o teu estúdio. Talvez os 100 clientes que você abordou esse mês, nenhum teve um orçamento, mas os clientes que você abordou mês passado, que você gerou relacionamento, estão pedindo propostas agora. E pode chegar um momento em que os clientes que eu abordei esse mês geraram oportunidades, e o do mês passado também, e do mês retrasado também. E tem clientes que eu abordei ano passado e estão me pedindo proposta agora. Por quê? Porque eu continuo mantendo relacionamento com esses clientes. Eu faço prospecção constantemente aqui no meu estúdio. Diariamente, todo dia é feito prospecção. Tá? E é isso que você tem que implementar. Rotina. Tá? Existe, por exemplo, a possibilidade de você contratar um SDR, que é um profissional que só faz prospecção. O que o SDR faz no seu dia a dia? Só prospecta cliente, constantemente. Grandes corporações de SaaS, de tecnologia, de startups, têm times de 300, 500 SDRs que ficam constantemente fazendo prospecção, para você ver o quanto isso é interessante, relevante e gera resultados. Mas tem que ter rotina. Se você trabalha sozinho, você vai ter que encontrar uma possibilidade de você fazer isso, seja 1 hora por dia, 30 minutos por dia, seja usando ferramentas que te ajudem com automatizações, mas você vai ter que manter uma frequência. A rotina é o que vai te ajudar a manter essa frequência seguindo um processo para você chegar nos resultados. E o que mais? Tá? Se está fazendo sentido aí para você, já deixa seu like no vídeo, não deixa de se inscrever aí no canal, que a gente fala sobre negócios para arquivistas, especificamente nesse canal. E mais um ponto aqui, esse aqui é extremamente importante. Alinhamento com o posicionamento. A gente está fazendo um contato frio, a gente define um cliente-alvo, e é importante que, antes de você definir um cliente-alvo, quando você define um ICP, que o teu estúdio seja coerente com o mercado que você está querendo atingir. O que significa isso? Se você está querendo prospectar construtoras, a hora que você abordar a construtora, essa construtora vai entrar no teu site, vai entrar no teu Instagram, vai querer saber quem é você. O seu estúdio precisa estar preparado, precisa ser coerente com o estúdio que atende construtoras. Se a construtora cair no teu site, cair no teu Instagram e parecer que você não é um estúdio que atende construtoras, essa construtora pode não te responder. Por quê? Simplesmente porque não gerou identificação, não tem coerência. Você está querendo atender construtoras, mas o teu site, o teu portfólio só tem imagens de indústria. Você está querendo atender construtoras de alto padrão, mas quando eu entro no teu site só tem imagens de casas que você fez projetos para arquitetos. Ou seja, não tem uma coerência. Para a prospecção funcionar, o seu posicionamento, o seu estúdio tem que estar alinhado com o cliente que você quer conectar. Tem que existir um alinhamento claro entre o seu estúdio e o cliente que você está prospectando, porque o cliente que você está prospectando vai querer saber quem é você. E se ele olhar para o seu estúdio e não perceber que você é um estúdio que trabalha com clientes como ele, que você é um estúdio que atende outras construtoras como ele, ou que você tem um portfólio que faz sentido para aquela construtora, ela pode simplesmente te ignorar, por melhor que seja a sua mensagem. Então a prospecção, ela é
o meio do caminho. Tudo começa com o seu posicionamento. Ou seja, se o teu estúdio é todo bagunçado, se você não tem um portfólio claro, se você não tem um posicionamento claro, se a sua mensagem, se o seu diferencial não é claro para quem você atende, você não dá para saber se você atende construtoras ou arquitetos ou se é indústria, se o teu site é uma confusão que não gera valor nenhum na percepção do cliente, você pode ter uma abordagem maravilhosa, que a hora que o cliente olhar para você, ele vai tirar você porque você simplesmente não parece interessante. Então a prospecção, ela também está conectada com o seu posicionamento. Na verdade, toda a sua estratégia comercial está conectada com o seu posicionamento. Porque o seu posicionamento vai definir a sua precificação, os seus diferenciais, quem é o seu cliente, para qual mercado você trabalha, quais são os seus diferenciais. Isso tudo precisa estar alinhado. Pode ser que hoje você aborde clientes muito bem, tenha um script de abordagem perfeitos, só que você aborda um cliente que não faz sentido para o teu estúdio. Ou o teu estúdio não está preparado para aquele perfil de cliente. E se isso estiver acontecendo, esse cliente pode estar não respondendo você, deixando de interagir com você. Você está perdendo oportunidade simplesmente porque não tem um alinhamento. O teu posicionamento precisa ser claro para o cliente. A prospecção começa no teu posicionamento. E depois que você foi lá e prospectou um cliente, ele te respondeu, ele falou, beleza, eu quero um orçamento. A prospecção acaba quando o cliente faz uma reunião com você e pede um orçamento. Porque a partir do momento que ele pede um orçamento, entra em jogo agora o seu processo comercial. Pode ser que o teu estúdio tenha um posicionamento forte, pode ser que você faz uma prospecção muito boa, ativa, capta clientes, o cliente pede orçamento, mas no final não fecha. Simplesmente porque o teu processo comercial é ruim. Você fez uma boa experiência de captação de clientes, mas você não conseguiu levar ele até o final, até o fechamento, porque você não tem um processo comercial. Então veja, a prospecção está aqui no meio, entre a definição do teu posicionamento, aqui tem a captação de clientes, e depois ainda tem o teu processo comercial, que é como você pega o cliente agora que se interessou por você e pediu um orçamento, como você faz uma boa proposta, como que você conduz essa negociação, como que você faz um follow-up, para converter esse potencial cliente em um cliente de verdade. E depois disso, depois que você seguiu um processo comercial, fez uma boa venda, agora você ainda tem, aqui entra sim a qualidade do seu trabalho, a qualidade da sua entrega e o seu processo de trabalho. Você fez a venda, agora você vai executar um bom trabalho. E é importante executar um bom trabalho, é importante ter qualidade. É o feijão com arroz você ter qualidade. Qualidade de entrega, qualidade de render, porque é isso que vai fazer com que você mantenha esse cliente recorrente. Você fez uma boa entrega, o cliente ficou feliz, ótimo, agora você vai manter um relacionamento com a sua carteira de clientes e isso vai fazer com que esse cliente se torne recorrente com você. Contrate mais vezes o seu estúdio. Então veja, você tem um posicionamento claro, você teve um trabalho grande, o custo de aquisição de clientes nesse mercado é um custo grande, você vai captar esse cliente. Agora você conseguiu converter esse cliente num negócio, entregou um bom trabalho para esse cliente e agora você mantém o relacionamento e vender para o mesmo cliente mais de uma vez é muito lucrativo. Primeiro que a segunda venda é muito mais fácil e segundo que a segunda entrega também é muito mais fácil. Você já sabe que o cliente gosta, a maneira que ele trabalha, você vai ser muito mais assertivo. Então você vai vender mais rápido, você vai fazer praticamente proposta, vai vender mais rápido e você vai entregar mais rápido. Isso vai deixar muito mais lucrativo. Então o mais importante é você entender que precisa ter um alinhamento entre o posicionamento do seu estúdio, os diferenciais do teu negócio com o cliente que você quer atender. Não é porque você tem um bom posicionamento, uma boa abordagem, que isso vai gerar um negócio para você, porque você pode não ter um bom processo comercial. E isso impede que você venda. Tá? Mas lembrando que, voltando na ênfase do nossa aula de hoje, a prospecção ela não é a venda, ela é só o início da conversa, é o início do relacionamento com o cliente. A venda é um passo seguinte, beleza? Então, repassando aqui o que a gente viu, alguns dos principais erros que provavelmente estão impedindo você de ter resultados aí no teu estúdio, na prospecção, primeiro, você está com uma expectativa muito alta de que isso vai ser uma fórmula mágica rápida que vai gerar resultado imediato. Tá? Se você aplicar esforço e método, vai gerar resultado se você tiver consistência. Tempo médio entre 3 e 6 meses para você começar a colocar esse fluxo para funcionar de fato. Mas, para isso tudo funcionar, você precisa ter um ICP claro. Quem é que você está procurando? Quem são os clientes que eu quero atender? Tá? Quem são os clientes que fazem sentido para o meu estúdio? Depois que você sabe isso, você tem condições de fazer uma abordagem específica para esse cliente. Se eu sei que eu estou falando com arquitetos, eu
eu tenho que falar na linguagem do arquiteto. Se eu estou falando com construtoras, eu tenho que falar na linguagem da construtora, chamar a atenção deles com coisas que são relevantes para eles. Tudo isso seguindo um processo, etapa por etapa, entendendo por quais canais que eu vou abordar, quantas vezes eu vou tentar, olhando os resultados que você está tendo e trabalhando num processo de melhoria contínua, porque isso vai fazer você ficar bom inevitavelmente. E por último, tem que entender que tem que estar alinhado o seu posicionamento com o cliente que você está buscando. Se você está tentando vender para construtoras, mas todo o teu estúdio parece que você atende só arquitetos, isso não gera uma coerência e isso impacta nos resultados também da sua prospecção de clientes. Corrigir esses erros é essencial para que você comece a ter resultados no processo de prospecção aí no seu estúdio de arquivista. E olha só, a maior parte dos estúdios tem capacidade de fazer trabalhos incríveis, poderia estar atendendo clientes muito grandes, poderia estar nesse exato momento fazendo bons e melhores negócios, mas simplesmente não está, porque os clientes simplesmente não sabem que esses estúdios existem. Simplesmente porque clientes grandes, clientes que estão numa fatia lucrativa do mercado, eles não estão procurando fornecedores. Ou eles estão sendo abordados por outros estúdios, porque eles são bons clientes, ou eles têm a sua própria base já de contatos. Eles não estão no Google procurando um novo fornecedor. Então, a prospecção é uma das únicas e melhores formas que você tem para chegar nesses potenciais clientes que são uma fatia extremamente lucrativa desse mercado. E foi exatamente com essa estratégia que o ano passado o meu estúdio aqui faturou mais de R$1 milhão só com clientes novos vindos da prospecção ativa. A prospecção ativa já há alguns anos mudou o jogo do meu estúdio, levou a gente do cliente médios para construtoras grandes ativamente. O principal canal de captação do meu estúdio hoje é a prospecção. Tá? E eu decidi, então, disponibilizar a metodologia que eu utilizo aqui no ViaStudio e que estava disponível apenas atualmente para os meus mentorados que estão dentro do programa BDR Group, BDR 1+1, mas eu decidi abrir esse treinamento de prospecção, essa metodologia, para quem não está nos programas de mentoria. Tá? Para isso eu criei um grupo no WhatsApp especificamente para trazer mais informações sobre essa oferta e quem estiver lá dentro vai ter acesso antecipado a uma condição extremamente especial que eu vou fazer para pré-venda, que tem vagas limitadas, então já clica no link aqui da descrição, porque essa oferta vai durar apenas durante a pré-venda. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui o seu like e para você continuar aprendendo comigo, vou deixar o link aqui da próxima aula, como transformar o seu portfólio em uma ferramenta de vendas aqui dentro do mercado de arquivista. E eu vejo você na próxima semana. Falou, é nóis!